Oi, gente! TV Berliosca de volta, finalmente com mais um Papo de Boleira. O Papo de Boleira de hoje é gravado, infelizmente, mas voltei. Eu quero muito voltar a fazer Papo de Boleira ao vivo. Interagir em tempo real com vocês foi muito legal, mas tá tão difícil de conciliar um horário que eu esteja disponível e que seja razoável para vocês assistirem ao vivo, que tá difícil. Vou dar um exemplo. Semana passada até dava pra rolar um papo de boleira na sexta-feira, mas ia ser 9 horas da noite, horário de Brasília. E tô considerando horário de Brasília porque a maioria de vocês que me assiste tá no Brasil. Mas imagina, sexta-feira, 9 da noite, ou ninguém vai me assistir, ou eu vou ficar super triste se alguém estiver me assistindo, porque no fundo, sexta-feira à noite, eu quero mais é que vocês estejam na rua se divertindo e não no YouTube assistindo boleira falar pelos cotovelos. Então eu acabei não fazendo, mas por enquanto eu vou voltando com os papos gravados, tá? Quero começar agradecendo a todos vocês que assistiram, que interagiram, que escreveram. Infelizmente no YouTube não fica, tudo que a gente escreve no chat, digita e tal, não fica gravado, ficou só o vídeo. Mas o meu carinho mais especial para vocês que estavam lá, prestigiando o primeiro Papo de Boleira. E pra você que voltou depois, que assistiu 5 minutos, obrigada, muito obrigada. Assistiu 10 minutos, meia hora. Você que assistiu 2 horas e meia de Cris falando, um beijo. Eu não vou falar nome porque eu não quero correr o risco de esquecer alguém, mas você sabe quem você é, né? Você que é fã, que vem aqui e fica falando, ai Cris, volta, volta, volta. Um beijo pra vocês todos, que se não são vocês aí, não tem porque ficar falando aqui, né? Então, muito bem. O que mais? O que eu quero falar hoje? Quero falar de ingredientes, substituição de ingredientes. Muita gente me escreve e me faz perguntas do tipo, assistiu meu vídeo e faz perguntas do tipo assim, Cris, posso usar ingrediente X ao invés de ingrediente Y? Ou então, por exemplo, vou dar um exemplo, gente, por que é difícil, né? Pra todo mundo que já me fez essa pergunta e a minha resposta começa com depende, deixa eu explicar rapidinho por que às vezes é tão difícil responder de uma forma simples. Cada ingrediente numa receita, em qualquer receita de confeitaria, tá? A gastronomia, a cozinha salgada, ela é um pouco mais flexível, né? Você pode pegar um tempero X, um tempero Y, fazer um prato diferente e dar certo. Mas na confeitaria é química, né? É uma fórmula que precisa ser seguida. Às vezes você muda o ingrediente e dá certo, mas porque você sabe como substituir. Não é simplesmente eu te dizer que pode. Por exemplo, pra ficar fácil, manteiga e margarina. Nossa, quanta gente no vídeo do bolo amanteigado me perguntou se pode usar margarina ao invés de manteiga. Mas todo mundo pergunta, mas ninguém diz o porquê que vocês querem substituir. E aí eu fico assim pensando, pode ser que você assistiu o vídeo, curtiu a receita, leu os comentários e falou, nossa, que bolo legal, gostoso, todo mundo falando que é gostoso, quero fazer agora, mas não tenho manteiga em casa, só tenho margarina. É uma opção. Ou então eu moro num lugar onde a manteiga é muito cara, ou não tem tanto de facilidade, no caso a manteiga até deve ter acesso, mas é um ingrediente que não tem acesso aonde eu moro, enfim. Ou porque é ingrediente caro e eu tô vendendo esse bolo e o cliente não consegue ver o valor agregado. Tem uma série de motivos. Ou, por exemplo, eu não posso comer manteiga, né? Eu não posso comer nada que tenha laticínio, né? Derivados de animal, e aí a manteiga existe creme vegetal que eu poderia comer. Entendeu? Tem uma série de razões pela qual você vai querer substituir um ingrediente ou vai precisar substituir um ingrediente. Mas se você só pergunta assim, Cris, pode usar margarina ao invés de manteiga? E não me diz por que você está fazendo essa substituição, eu vou ter que te responder depende. Porque naquele caso específico do bolo amanteigado, a manteiga, como qualquer ingrediente em qualquer receita, tem uma função específica, uma ou várias funções específicas. No caso da manteiga é dar sabor, é retenção de umidade,
ajuda no controle de formação do glúten, na maciez do bolo, na cor do bolo, no valor nutricional do bolo. Mas naquela receita específica, a manteiga tem uma função que pra mim era fundamental naquela receita, e por isso que eu falei no vídeo. Eu queria que fosse um bolo que tivesse estrutura para ser trabalhado como bolo esculpido. Né? Para quem assistiu o Papo de Boleira da outra vez e que eu explico no comecinho por que eu acho que aqueles vídeos poderiam ser melhorados, é porque ficou faltando contexto, por que eu estava fazendo aqueles vídeos. Eu não estava simplesmente dando uma receita, era uma receita específica para o contexto de bolo esculpido. Eu estava no Brasil, eu tinha acabado de ensinar a fazer um tênis e tudo mais. Mas voltando, a manteiga naquela receita específica, além de todas as funções que ela tem, é uma forma de eu ter um bolo que seja gostoso e fofo na hora de comer, mas que quando eu coloco na geladeira, a manteiga endurece, o bolo fica firme, eu consigo trabalhar de uma forma mais fácil. Terminei de trabalhar, o bolo tá na mesa para minha família ou eu dou pro meu cliente. Na temperatura ambiente é igual a manteiga de torrada, gente. Se tiver na geladeira ela tá dura, se tiver em temperatura ambiente ela tá mole. Então tem esse porquê, né? Esse que a mais. Aí você fala assim, Cris, eu posso usar margarina ao invés de manteiga? Vou te dizer, pô, assim, se você só quer substituir a gordura no bolo, pode. Substitui quantidade exatamente igual, tá? Não tem alteração. Vai ficar bom o bolo? Aí eu não sei, porque eu nunca usei margarina. Eu sei que a margarina pode ser usada no lugar da manteiga, mas você vai ter que testar, porque é impossível eu testar cada alteração que vocês me pedem e fazer aqui só pra te dizer, né? Aí não dá. Aí eu vou te dizer o seguinte, faz com a margarina e vê se ficou do seu agrado. Aí tem um detalhe, como é que você vai saber se usando a margarina deu certo e ficou bom, se você nunca fez da forma original como a receita te foi apresentada? Entendeu? É muito complicado você querer fazer e sem nunca ter feito a receita original. Então eu sempre peço que faz uma vez, do jeito que te foi apresentada a receita, com os ingredientes que te foram apresentados. Experimenta, avalia a receita, avalia o resultado. Muito bem. Aí eu te digo que pode usar a margarina ao invés da manteiga. Aí você faz de novo. E aí você tem como comparar. Aí, se você não tem parâmetro, como é que você vai dizer se a margarina fez o bolo ficar gostoso, se você não sabe o quão gostoso esse bolo é da forma original? Entendeu? Eu sei que é complicado, eu sei que a gente gosta de resposta assim que cai do céu. Mas não tem, gente. Tem principalmente quem tá fazendo bolo pra vender. Quem tá fazendo bolo pra família até pode, meio que, ninguém nunca vai comer com a manteiga, não vai saber a diferença. Mas, gente, a forma correta de substituir o ingrediente, na necessidade de substituir o ingrediente, faz a receita original, avalia, faz a receita com a substituição e avalia. Pode ser que o bolo fique tão gostoso quanto. Ou pode ser que o bolo não fique assim tão espetacular, mas poxa, tá bom pro que eu quero. Agora, se você não me explica o porquê que você quer substituir, e aí eu te digo que pode usar margarina, e aí você assiste o resto do vídeo todo, os 5 vídeos, enfim, e eu tô te dizendo em sei lá quantas vezes que aquele bolo você pode esculpir. Aí você faz o bolo com a margarina, aí põe na geladeira, tira da geladeira, não acontece nada, aí você vai esculpir um unicórnio. E pronto, o bolo despenca, sabe? Não dá, é super difícil de trabalhar. Ai, gente, entendeu? Por isso que eu preciso saber o porquê das coisas e é por isso que eu gosto de explicar o porquê das coisas. Porque agora você sabe que se você só quer fazer a substituição da gordura, beleza, pode usar margarina. Me conta se ficou bom. Faz você uma vez e me conta se ficou bom. Se você quer usar por causa do bolo esculpido, aí ou você vai ter que usar manteiga se você quer fazer aquela receita, ou você acaba tendo que usar uma receita de um bolo mais duro. Porque tem aí um monte de gente na internet ensinando a fazer, e tem, eu já vi aí, tá no Brasil, um monte de gente agora falando, tá ensinando a fazer bolo esculpido, mas é com um bolo mais firme, não é um bolo fofo desses
que nem eu fiz, entendeu? E aí, não tá errado fazer um ou outro, mas o bolo em si é diferente, né? Dá pra fazer? Dá. Então daí às vezes você vai ter que avaliar o que é bom pra você, né? O que funciona no seu mercado, na sua cidade, pro seu cliente, pra sua família, enfim, pra você. Outra coisa que eu vou pedir. Você me escreveu e perguntou qualquer coisa. Tirou alguma dúvida ou perguntou, sei lá, qualquer coisa. Dúvidas e questões, enfim. Me escreveu. Eu te respondi. Volta, gente, me diz que fim deu. Sabe? Poxa, eu vou usar o exemplo de uma situação que até meio que me chateou um pouco. A moça me escreve me perguntando uma dúvida do ganache. E aí assim, me escreveu com aquela coisa de que, ai Cris, eu tenho uma encomenda pro sábado, preciso muito, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí, gente, eu recebo os e-mails, as coisas, eu fico muito sem graça de não responder. Eu sei que invariavelmente vai ficar difícil eu responder todo mundo, mas respondi pra ela. E eu tava numa semana tão corrida, mas eu não tinha tempo de pensar na vida. Respondi pra ela, falei, olha querida, desculpa, mas você vai precisar esperar a sua resposta, né? Assim, porque eu queria dar um sinal de vida pra ela, sabe? Sei lá. E aí ela me respondeu explicando da urgência e tal, até entendeu que não, mas me mandou aquele monte de carinha chorando na mensagem. Nossa, eu fiquei com o coração na mão. Eu falei, parei o que eu tava fazendo e escrevi uma resposta pra ela, pro problema dela especificamente, e dei algumas alternativas. Não sei, que fim levou. Não me escreveu de volta. Agradeceu, não tô falando que foi mal agradecida, não é isso. Mas eu não sei, fez o bolo, fez o ganache, deu certo? Eu não sei. Então, gente, volta, sabe? Poxa, me perguntou, eu te respondi, me conta, Cris, Deus, não precisa escrever uma carta, não, longa, nada, mas me fala, teve um rapaz que usou a farinha adaptada para fazer bolo de cenoura, ele me perguntou se podia, eu disse, deve, assim, em teoria dá certo, por que você não tenta? Ele tentou, fez e voltou e disse que ficou uma delícia. Poxa, ganhei o dia, sabe? Porque daí não só eu vou poder, eu fico feliz que deu certo, enfim, eu torço por cada um de vocês, sabe? Eu quero que dê certo pra vocês. Mas também me ajuda na próxima pessoa que me perguntar a mesma coisa, eu não só tenho um embasamento da minha experiência, como eu tenho a experiência de mais alguém que deu certo. Tem muita diferença de ingrediente no Brasil, na América do Norte, na Europa. Eu tô fazendo uma série de vídeos sobre ingrediente porque quando vocês me perguntam quando pode substituir, o que eu faço? Eu sei a resposta na minha realidade aqui nos meus ingredientes. Mas aí, quando é creme de leite e tal, eu escrevo para o fabricante no Brasil. Eu entro lá no Fale Conosco e pergunto qual a composição. Ninguém volta. Eu acho isso fim da picada, assim. Vocês aí, fabricantes de produtos de farinha, de creme de leite, de manteiga, de açúcar, ninguém responde. E aí eu não tenho muito como comparar ingrediente e aí fica aquela coisa, eu vou falar sem muito teor técnico, embasamento técnico. Mas vamos dizer que o fabricante respondeu. Teve um fabricante que foi a Vigor, que foi a única que respondeu sobre o creme de leite. E quando botar no ar o vídeo do creme de leite, eu falo deles. E não é porque eu ganhei nenhum tostão pra falar da marca, não. É porque a marca respondeu. Entendeu? Então assim, eu vou falar deles porque, gente, se fosse, sei lá, se outras empresas de laticínio tivessem me respondido, eu falaria. Mas foi só a Vigor que respondeu, eu vou falar deles. Paciência, entendeu? Mas, por exemplo, farinha. Nossa, o vídeo da farinha tá ficando tão comprido e eu tô tendo que cortar várias partes porque assim, quando eu apresentei a farinha adaptada, eu falo da cake flour, né, a farinha para bolo que tem na América do Norte, e fiz a substituição lá com o amido de milho. Aí teve gente no Brasil que me disse, farinha 00 é farinha para bolo.
Beleza. Aí eu descobri que não é. Mas enfim, vou voltar para explicar. Aí eu descobri, por exemplo, aqui na América do Norte, no Canadá, nos Estados Unidos, a classificação da farinha, ela se dá através do percentual de proteína, sendo a farinha para bolo com o menor grau de proteína e a farinha para pão com o maior teor de percentual de proteína. Aí o pessoal que comparou com a farinha 00 viu que a farinha 00 também tem um percentual pequeno menor de proteína. Mas o que ninguém sabia, e nem eu sabia na época, e só caiu a ficha na hora que eu fiz a minha pesquisa, é que a farinha 00 ela vai ser equivalente se ela for feita a partir da mesma variedade de trigo. Se ela não for feita a partir da mesma variedade de trigo, não vai ser igual, né? Eu não vou entrar muito no detalhe aqui porque vai vir, prometo, tá vindo aí semana que vem, um vídeo explicando direitinho e a melhor forma de você substituir um para outro. Trocar a farinha de bolo pela farinha adaptada, que é farinha de trigo com o amido, funciona, mas ela não é 100% perfeita. Nenhuma substituição de ingrediente vai ser 100% perfeita. Funciona e na maioria dos casos, mas muitas vezes você tem que abrir mão de uma característica da receita original porque você só pode substituir. No caso do chocolate, nossa, quanta gente me perguntou como é que faz a receita do bolo amanteigado com chocolate, né? Faz sabor de chocolate, como é que transforma a receita? Gente, para você substituir uma receita qualquer de bolo, né, para receita sabor chocolate, não é só tirar um pouco da farinha e colocar o cacau ou colocar o chocolate em pó. Não é só isso. Porque se o seu cacau, como o meu, tem um percentual de gordura de 22 a 24%, talvez você precise reduzir a manteiga original da receita. Se o seu cacau tem um percentual de 10 a 12, não vai impactar. Se você vai usar o cacau natural, então você precisa ter bicarbonato de sódio. Se você vai usar o cacau alcalino, são tantas variáveis que o mais fácil é você pegar uma receita que já vem em chocolate, já vem no sabor chocolate e fazer como ela pede. Mas eu sei que não tem, eu mesma nunca dei a receita do chocolate, do bolo de chocolate, então tem esse monte de dúvida. Mas aí de novo, e no vídeo do cacau, para responder a história do cacau 100%, eu vou explicar no detalhe, mas de novo, entre em contato com o fabricante, pergunta as coisas, ninguém responde, entendeu? Eu não sei se é porque eu não me identifico como a Cris Headland da Berlioska, eu não me identifico, porque eu também não quero que seja uma resposta só pra mim, porque de repente a pessoa já ouviu falar quem eu sou. Eu pergunto como se eu fosse uma consumidora qualquer, né? Pergunta assim, eu explico o que eu preciso fazer, por que eu preciso substituir e, enfim, uma coisa que eu reparei nas embalagens do cacau 100%, às vezes não tem algumas informações que eu encontro aqui quando eu vou comprar. A farinha, voltando, me perdi, né, na história da farinha. Aqui na América do Norte é teor de proteína. Na Europa, não é teor de proteína que caracteriza a farinha. E na Europa, eu vou falar um geralzão, mas na França é diferente da Itália, por exemplo. Mas no geral, na Europa, o que caracteriza a qualidade da farinha e a diferença da farinha é o teor residual de cinzas. Técnico, super técnico, mas é um negócio assim. O teor residual de cinzas não corresponde ao percentual de proteína. Então, às vezes, eu tentei fazer uma tabelinha assim, qual é a farinha que eu uso aqui na América do Norte e qual é a farinha que poderia ser usada no Brasil. Tem gente que me ajudou com farinha na Europa, enfim. Mas não existe assim uma farinha que na tabela seja exatamente igual em vários lugares.
entendeu? Então assim, pra vocês entenderem também um pouquinho que é muito fácil pra eu vir e falar assim, olha, quer fazer uma receita X? Tá aqui a receita, quer substituir, tá aqui a receita. Mas aí, invariavelmente, se não levar em consideração todas essas alterações e todas essas características diferentes de produto, pode não dar certo. E vocês voltam de novo e falam, ah, Cris, não deu certo, entendeu? Então assim, eu tenho o trabalho de procurar e de pesquisar aqui, porque eu quero tentar dar pra vocês a resposta mais curta, mais objetiva, mas eu quero ter o domínio daquilo que eu tô falando, né? Essa novidade pra mim da farinha 00, não ser necessariamente a farinha pra bolo, nossa, eu fiquei assim passada, eu falei, gente, como assim? Tava tão, né? Porque eu sei que teve gente que comprou a farinha 00, era uma farinha importada, é uma farinha mais cara, mas teve gente que foi lá, mas corre o risco de você ir lá pagar o valor que estão pedindo e a farinha ser feita com trigo duro. E aí o nível de proteína é diferente. E não é nem só o nível de proteína, a quantidade de amido dentro do trigo que foi processado para fazer aquela farinha, ele pode mudar a questão da elasticidade, da resistência. Tem tantos detalhes que eu nem vou entrar para vocês, porque eu sei que vocês vão ficar, sabe, falar assim, ah, Cris, pra que eu preciso saber isso? Eu quero vir com a resposta, mas não é tão simples assim, tá bom? Então, nossa, falei demais aqui, me empolguei na substituição. Então, antes de eu botar no ar, vai vir semana que vem os vídeos dos ingredientes. Se você tem alguma dúvida sobre ovo, leite, farinha, chocolate em pó, cacau, que mais? Açúcar, os ingredientes básicos da confeitaria, se você tem dúvida, aproveita, essa é a sua chance, escreve aqui nos comentários que eu vou incluir a sua dúvida na minha resposta do vídeo, tá bom? Que mais? Gente, eu tenho tanta ideia, assim, de coisas que eu quero fazer pra vocês, mas ó, vou falar, eu ainda não entrei numa rotina de gravar. Receita é tão difícil, gente, porque a receita não é assim, você faz em 10 minutos, tá pronto. Você tem que fazer, daí vai assar, daí volta, daí monta, e aí o vídeo em si nem é difícil de gravar, mas a edição, nossa, olha, eu tô ralando pra editar vídeo, gente. Não tá assim um negócio muito fácil. E como vocês sabem, eu sou uma equipe de uma só, e então tenha um pouquinho de paciência comigo. Mas, independente das minhas ideias, também deixa aqui, vocês querem o que vocês querem que eu faça? Entendeu? É só questão de tirar dúvida, ou você tem alguma receita que você quer aprender, ou alguma técnica, enfim, aproveita. Esse vídeo aqui é pra vocês colocarem aqui embaixo tudo que vocês querem. Aproveita pra dizer se tá gostando ou não desse tipo de vídeo. Se for pra dizer que eu falo demais, pode pular o comentário que a gente aqui já sabe que eu falo mesmo. Mas, sei lá, de repente pode ter alguma coisa que eu posso melhorar. Eu aceito crítica, tá? Não é que eu não aceito não, é que o falar demais é um negócio que a gente já viu que não vai mudar. Mas, se você tem alguma crítica, acha que eu posso melhorar, põe aqui nos comentários, tá bom? Se você gostou do vídeo, se você aprendeu alguma coisa, achou, sabe, se divertiu escutando aqui, sei lá, dá um joinha aqui. Pra você que me escreve e agradece e fala assim, ai, Cris, não sei como te agradecer, ajuda. Eu te digo como. Se inscreve no canal, compartilha os vídeos nas suas redes sociais, me segue nas minhas redes sociais, que isso é como se você, sabe, é o melhor carinho que você pode me dar, é fazer isso por mim, sabe? Se inscreve, compartilha, me segue, tá bom? E deixa aqui as suas dúvidas, os seus comentários, que eu vou respondendo nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo pra vocês, por enquanto é só, e até a próxima.